A graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso módulo, o poder e a mente, porque nós precisamos entender como o poder de Deus influencia diretamente na nossa mente, na nossa psique. Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós somos seres espirituais. Jesus disse em João 3,6: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós somos seres espirituais. A nossa identidade espiritual está no nosso espírito, porque quando um servo do Senhor morre fisicamente, espiritualmente ele se encontra com o Pai. Então o espírito volta para Deus, o corpo permanece. Então a nossa identidade está no nosso espírito, identidade espiritual. Deus nos conhece pela nova criação que nós nos tornamos, ou que Ele nos tornou. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que todas se fizeram novas. Então essa nova criatura é espiritual, uma nova criação espiritual. Paulo também diz aos Coríntios, no capítulo 2 da primeira carta, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele são como loucura. Mas o homem espiritual discerne ou julga todas as coisas, e por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, todavia, temos a mente de Cristo. Que mente é essa? É uma mente espiritual. É uma mente que é dominada pelo Espírito, pelo nosso Espírito, pelo Espírito de Deus. Então a nossa mente agora deve pensar de forma espiritual, porque nós somos seres espirituais. Não é possível que um servo do Senhor queira desfrutar de paz, de alegria na sua mente, no seu coração, se ele não compreende e vive na dimensão do Espírito. Essa nova vida deve ser fortalecida pelo Espírito Santo. Efésios 3,16 diz assim: eu oro por vocês, para que vocês sejam fortalecidos, robustecidos pelo Espírito Santo no vosso homem interior, ou seja, no vosso espírito. Então o Espírito Santo vem e fortalece a nossa vida espiritual. E aí essa vida espiritual agora renova a nossa mente. Sejam renovados no espírito da vossa mente. Efésios 4:23. Então vejamos como nós dependemos do Espírito Santo para que tenhamos paz. Porque em Romanos também diz assim, Romanos 8:6, que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, se queremos desfrutar de paz, precisamos ter uma mente espiritual. Algumas pessoas dizem que nós não podemos espiritualizar tudo, mas na verdade, nós devemos sim. Tudo que nós fazemos e pensamos deve ser feito e pensado com a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente espiritual. É a mente do Espírito Santo. Então nós dependemos sim de todo tempo pensar como Cristo. É claro que a nossa carne, ela tenta impedir, ela tenta exercer a vontade dela, prevalecer a vontade dela. Mas nós estamos nessa batalha da carne contra o espírito contra a carne. Então o crente, ele precisa entender que a nossa vida é uma vida espiritual. E aí nós temos que ter uma intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Porque Tiago, no capítulo 4, ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus?
quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou em vão diz as Escrituras, que o Espírito que em vós habita anseia por vós aos ciúmes. Então o Espírito Santo tem ciúme de nós. Se nós entendemos qual é a vontade do Espírito e andamos nessa vontade, o fruto do Espírito é amor, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade, paz, alegria. Olha bem, então nós dependemos do Espírito Santo o dia todo. A nossa vida, a nossa existência depende dele. Porque se nós caminharmos segundo a carne, nós morreremos. Romanos 8,13. Então Paulo diz, mas se vocês pelo Espírito Santo fizerem morrer as paixões da carne, vivereis. Romanos 8,13. Então, porque a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que é a mentalidade do Espírito? É pensar como o Espírito Santo pensa. Entender os propósitos de Deus, entender a fidelidade de Deus, a bondade dele, que ele está cuidando de nós. Esse é o pensamento do Espírito. A nossa carne, ela insiste em nos dizer que nós vamos sofrer perdas, nós vamos ser derrotados, envergonhados, destruídos, mas a mente do Espírito não. O Espírito Santo diz para nós que nós não devemos viver amedrontados, porque ele nos deu o Espírito de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Olha como Paulo diz aos Romanos: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Observemos como a palavra é clara. Nós não recebemos o espírito de escravidão para permanecermos amedrontados ou atemorizados. Então o medo vem de um espírito de escravidão. Aqueles que não têm Deus como Pai, que ainda não nasceram de novo, não aceitaram a Cristo como o Senhor de suas vidas, mas nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Por isso não devemos viver amedrontados, é o que o texto está dizendo. Também Paulo diz a Timóteo que não recebemos espírito de covardia ou de temor, algumas versões dizem, mas espírito de poder ou de ousadia, de amor e moderação. Então observemos como nós recebemos o Espírito de Deus para confiarmos, para descansarmos. Esse Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá paz, ele arranca, ele tira o temor, os medos, as tristezas, ele vai removendo quando nós desenvolvemos essa intimidade, essa comunhão, quando nós cremos, confiamos em Deus. Então o Espírito vem e trabalha no nosso interior. Então nós precisamos também de uma vida de oração, porque é quando nós estamos orando, entregando para o Senhor as preocupações, os temores. Então o Espírito Santo vem e mortifica essas paixões da carne, ou esses temores da carne, a ansiedade, as obras da carne. Quando nós dedicamos tempo à oração, à intimidade com o Senhor, lendo a sua palavra, meditando nela, e é claro, crendo que Ele é o nosso Pai. Jesus disse: pode um filho pedir pão e o pai dar uma pedra? Pedir peixe, o pai dar uma serpente? Vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então aqui Paulo está dizendo que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Assim ele vai sempre renovar a alegria em nós, a paz, quando nós entendemos esses princípios. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Continue aqui comigo,
para que a sua vida seja grandemente abençoada. Até o nosso próximo vídeo. Amém.